Hoje estamos aqui com o nosso mais novo podcast com uma convidada super especial, que é a doutora Camila, a nossa especialista aqui em rejuvenescimento facial e que cuida da pele dos nossos pacientes, cuida da harmonia do rosto. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que é o trabalho dela, como que é os procedimentos, as técnicas, né? E vamos explicar um pouquinho pro pessoal qual que é a diferença entre essa harmonização que a gente vê na internet de uma técnica de rejuvenescimento buscando a naturalidade, né? Que é a tua forma de atender e também é a forma que a gente acredita que é o correto aqui dentro da empresa, da Vivera. Eu quero que você apresente pra gente da onde você vem, qual é a tua formação, formação de graduação e também de especialização, né? Os cursos de pós-graduação. Primeiramente, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, trabalhar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz quando vocês me aceitaram. Bom, como já sabem, meu nome é Camila, eu sou cirurgiã dentista formada em São Paulo. Atendo em São Paulo atendo ainda, né? Poucos dias, mas eu ainda vou para São Paulo, tenho meus pacientes lá. Tenho um consultório ali na região dos Jardins. Sou formada pela Faculdade Metropolitana Unidas, tenho a especialidade em harmonização orofacial e comecei na harmonização na pandemia. Eu não podia trabalhar, né? E aí eu comecei a fazer as coisas online, ver, né? Eu tinha esse medo também de fazer esse receio, nossa, o dentista fazendo, mas estava lá no começo ainda. Foi logo quando decretaram a lei para o dentista realmente fazer a harmonização, foi bem nessa época. E aí eu cuspi pra cima, né? Porque eu fiz, gostei, não saí nunca mais. E a pandemia me deu essa oportunidade de aumentar o meu leque de atendimento, né? Sobre o conceito de banalização que está ocorrendo agora por conta da harmonização, eu acho que já foi essa época, né? De a harmonização é mudar quem você é modificar a sua personalidade. Eu acho que não, mas a harmonização hoje é melhorar aquilo que você já tem de bom e te deixar mais bonita, sem você precisar usar muitos outros artifícios para isso, né? Como os filtros, por exemplo. Então, é te manter mais jovem por mais tempo. Eu falo que é congelar você do jeito que está hoje, para ao longo da vida você estiver cada vez melhor. Que legal, acho que é por aí mesmo. A gente vê muita coisa que ainda se faz, né? Mas é um conceito que, para mim, aqui na empresa, para ti, na tua filosofia, nunca foi algo interessante. Até antes de eu fazer o curso, eu pensava assim, cara, esse negócio aí não é legal, né? E até eu aprender que existiam vertentes diferentes de filosofias de atendimento, né? Quando você tem algo exagerado, e tem gente que busca isso, cada um com os seus objetivos, né? Mas eu tinha eu mesmo tinha esse receio, esse preconceito, como eu acho que muitos homens e algumas mulheres têm, né? De que vai ficar algo estranho, vai ficar over, você vai não se reconhecer no espelho. Mas tem diferentes abordagens, né? Sim. Essa abordagem do rejuvenescimento ou de manter jovem, eu acho que é uma coisa que tem mais a ver com os pacientes que a gente tem aqui, com a filosofia de pessoas que buscam a naturalidade. Isso em qualquer área aqui da odontologia, né? Vai pensar em lente de contato, tem aquelas lentes brancona, os dentes parecem uma pastilha de menta, que fica totalmente artificial. Próteses totais, onde parece que é um plástico, uma dentadura que é nítido de ver, também não é legal. E a harmonização não é diferente, né? Você tem como fazer coisas feias, exageradas, como tem como fazer coisas muito naturais. Sim. A harmonização ela já é usada há muitos anos, né? É que ficou mais acessível uns 5 anos para cá. Mas os cirurgiões plásticos, eles já utilizavam a harmonização para reconstrução de face, reconstrução de pessoas que tiveram uma perda de alguma linha da face.
Então era utilizado para resolver esses problemas, mas não focado na estética, e sim na autoestima da pessoa, né? Depois começaram a fazer essas coisas de modificação e agora voltou novamente a ser somente detalhes de assimetria e rejuvenescimento. Eu acho que o papel do dentista, do cirurgião dentista, proporcionou colocar a harmonização na vitrine, né? Porque antes falava pouco disso. E eu vejo, até pela minha formação de ortodontia, como o dentista tem facilidade na parte anatômica do rosto, de ver o que é o normal, o que é o ideal, e reproduzir muitas vezes em alguém que tem essa deficiência, né, de crescimento ósseo. Às vezes a pessoa não tem o queixo é muito para trás, às vezes a maçã do rosto aqui é muito funda, e isso tudo antigamente era só com cirurgia ortognática, né, cirurgias grandes, com anestesia geral, cirurgia plástica. E hoje você consegue fazer num procedimento que muitas vezes leva 20 minutos, sem precisar cortar nada, né? Sem precisar pós-operatório, sem precisar de medicamento, infecção de hospital, nada disso. E o risco quase zero, né? Claro que tem que ter cuidado com algumas áreas anatômicas ali, que não é só ir fazendo, tem que ter conhecimento, né? Sim. Mas o risco comparado a uma cirurgia é muito menor. Com certeza. E você lembra o que... Você falou que foi na pandemia, né? Mas tu lembra o que te chamou a atenção, assim? Teve algum fato que você disse, tá aí, eu quero fazer esse negócio. Tu lembra se teve ou não? Eu fiquei curiosa, foi por simples curiosidade. Eu vi um anúncio de uma dentista, que inclusive foi minha professora, e eu via que ela estava dando aula de planejamento facial. E aí eu me interessei, falei, nossa, como deve ser, né, fazer um planejamento? Foi simples curiosidade. Parece que caiu como colo, uma luva no meu colo, assim. E deu tudo certo. Eu fui pra frente, fui fazendo um curso, outro curso, especializando em cada área do rosto. E não parei mais. Claro que ainda continuei fazendo odontologia, mas com menos frequência, né? Mas os meus pacientes, que já são meus clientes de harmonização, que eu cuido da parte de odontologia. Mas a harmonização é mais fatídico na minha área, na minha vida. Aqui, por exemplo, tu praticamente só faz isso, né? E é uma coisa que eu percebo, né? Eu sou teu paciente também, né? E eu percebo como as pessoas se conectam muito rápido contigo porque às vezes dá medo, né? Fazer, e tu é super carinhosa, atenciosa, tem uma fala doce, né? E consegue passar de forma muito clara as necessidades de cada paciente. Então, geralmente quem tem medo, quem tem ansiedade, ele se sente muito acolhido. Sim. Né? Pela tua forma de atender. E eu falo isso com propriedade, né? Porque eu já fiz procedimentos. Então, é um resultado que é muito rápido, é muito simples, não tem grandes complicações. E me senti super bem atendido. Obrigada. Uma paciente minha, uma vez eu atendi e ela falou assim, eu vim aqui só para entender as minhas rugas da testa. Como que você fez eu fazer o meu queixo, o meu lábio, o meu nariz? Eu falei, porque eu sou uma boa ouvinte. Eu escutei o que você precisava, eu escutei as suas queixas. Não é realmente o que eu quero fazer em você, e sim o que você se sente com menos autoestima, né? O local onde você tem menos, que você gosta menos. E foi assim que eu consegui fazer com que você fizesse as coisas. Pois é. Eu acho muito legal isso, porque às vezes a pessoa olha, né? Pode estar acontecendo com você, de olhar no espelho e ver que tem algo tem alguma coisa aqui que não tá legal, e a pessoa não consegue identificar o que é. E aí entra o conhecimento técnico, né? De análise de planejamento facial, de análise de simetrias, análise de crescimento de estruturas ósseas, o que é o normal, o que não é. Então, muitas vezes o paciente ele não sabe, ele não gosta no contexto, mas ele não sabe o que é. Então, essa primeira consulta é importante a gente ouvir o paciente, né? E aí com o conhecimento passar o potencial que o rosto dele tem para que a gente consiga extrair o melhor, né? Sem mudar as características básicas de identidade da pessoa. Exatamente. Questão mínima ali, às vezes a pessoa quer aumentar o lábio, mas o nariz dela é grande. Às vezes ela modificando, melhorando um pouquinho o nariz, afinando um pouquinho o nariz, o
o lábio evidencia melhor, né? E ela não consegue entender, é aí que a gente entra e explica. E aí depois olha, nossa, nem sabia que eu não tinha queixo. É, exatamente. É muito legal. E tu tem alguma coisa assim que te motiva mais a ajudar essas pessoas que de certa forma não estão se sentindo com a confiança, a autoconfiança, né, elevada, ou estão percebendo que quando se olha no espelho o tempo parece que está passando e judiando, assim, de a pessoa olha, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo, né? O que te motiva mais a usar a técnica de rejuvenescimento e harmonização para ajudar essas pessoas? O que me motiva é ver, né, como que elas começam a progredir, como elas começam a querer sair, querer se maquiar. Elas ficam felizes, né? Elas que eu falo que meu público é mais feminino. Os homens têm, mas eles são mais contidos, né? Mas as mulheres, elas querem se arrumar, querem comprar uma roupa nova, querem ir pra academia. Elas começam a fazer outras atividades a partir dos procedimentos que elas não conseguiam fazer. E isso me motiva, isso me deixa muito feliz, vendo as pessoas felizes. Elas começam a olhar de volta para isso, a cuidar de outras áreas da vida que não cuidava, porque aquilo dali a machucava. Às vezes a pessoa não quer nem se olhar no espelho, né? Não quer se olhar no espelho. Daí, quando a gente faz esse procedimento, parece que ela se redescobre, começa a se amar de novo, né? Isso é muito legal mesmo, porque muda o comportamento. Sim. Não é só o rosto, o que os outros pensam, é a maneira como a pessoa se olha no espelho, né? Com amor, com admiração. Sim, exatamente. E aproveitando que o tempo está passando de forma favorável e não contra a pessoa, né? Com certeza. Essa questão do olhar no espelho, eu tive uma paciente aqui, tem uns 20, 25 dias mais ou menos que eu atendi, e eu mostrei o espelho assim pra ela e falei, olha aqui o que a gente vai ver nela. Doutora, eu não olho no espelho. Uau! Aí eu falei assim, como assim? Ela, eu não olho. Eu falei assim, então tá bom, vou fazer isso, isso, isso. Ela falou, eu confio em você. Quando eu fizer isso, 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 aquilo, você vai olhar no espelho. Ela, tá bom. Aí na volta, ela fez tratamento dentário com vocês, com os outros doutores também. E aí agora ela consegue olhar no espelho. Olha como chega ao ponto da pessoa não se olhar. Né? É isso que me motiva. Isso é muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Tanto com dente, quanto com pele, rosto, né? Sim. Ainda mais se a pessoa era bonita quando ela se sentia bonita quando jovem. E aí começou a envelhecer, a pele começou a ficar ressecada, craquelada, e a pessoa começa a não se reconhecer mais, né? Sim. Então, muitas vezes ela prefere não se olhar, só que isso não resolve, não, né? Isso vai machucando não só... vai machucando o psicológico da pessoa, né? Quanto menos ela se olha, menos ela tem vontade de viver. É verdade. E isso acarreta outros problemas, né, na mente da pessoa. Ó, muitas pessoas hoje em dia associam o termo harmonização, né? Harmonização orofacial ou harmonização facial, que é amplamente divulgado na internet, a gente vê muito, né? Provavelmente você que está assistindo já viu alguma coisa. E esse termo ele é usado, às vezes, até associado de forma negativa, né? Pejorativa. Mas aqui na Vivera a gente prefere usar o termo rejuvenescimento ou revitalização da pele, pensando justamente que a maneira como os pacientes são atendidos é realmente diferente, né? Buscando a naturalidade. Né? Tu consegue explicar para quem está vendo qual que é a diferença entre essa harmonização que está aí nas redes sociais, que assusta muita gente, do rejuvenescimento, da revitalização? O que na prática tem de diferença? Na teoria não tem, né? Mas na prática, pra gente dissociar, né, ao termo harmonização, porque a harmonização é harmonizar. O nome já diz, né? Harmonia. A natureza é harmônica, mesmo com as suas diferenças. É verdade. A natureza, ela não tem igualização de um lado do outro, igualdade. Ela é totalmente irregular, mas ela é harmônica, né? O nosso rosto, a mesma coisa. Às vezes a gente tem um defeitinho aqui, um ali, mas é harmônico. Fizeram até um estudo de colocar um lado do rosto igual ao outro lado do rosto e ficou totalmente estranho.
né? Porque a gente tem diferenças. Mas, focando na pergunta, a harmonização, da forma leiga falando, né? É você modificar algo, né? Só que modificar algo depende da dose, da quantidade de produto, da quantidade de vezes que a pessoa vai ao consultório. Então, acho que é mais na dosagem mesmo, de quantidade. 1 ml de ácido hialurônico é uma colher de chá. 10 ml é um copinho de xarope que a gente toma. Não é muita coisa. Mas tem gente que coloca muito e exacerbadamente, até bioestimulador, se você faz a cada 2 meses, a cada 3 meses, a pessoa vai ficando com aquelas bochechas enormes. Então, a diferença que a gente usa aqui é mais do rejuvenescimento para a harmonização, da revitalização, é você em doses baixas. E a gente vai avaliando, coloca um pouco aqui, vê como que deu certo. Não faz uma coisa exagerada no mesmo dia ou no mesmo mês. Vai em quantidades moderadas. Então, não sei se eu consegui explicar muito bem. É porque não tem muita diferença, né? É mais a questão de dose.